né, o E ser é, humano. e é interessante quando essas coisas começam a se misturar. Os caras pegam elementos religiosos e começam a transformar eles em elementos, sei lá, extraterrestres, vai. E Isso. começa a falar. Eu já tem umas histórias que Jesus foi inseminado pelos ETs com um laser, tá ligado? Então os caras começam a falar, tipo, o sol parou, que tem na Bíblia lá, que o sol parou. Aí os caras falam, não, pô, foi uma ação dos ETs, que não sei o quê. Pirâmides, né? Construídas por ETs e tal. Eu acho meio pira. Mas é a ideia do ET bonzinho, né? Do ET É. iluminado. Que trouxe o Salvador, né? Essa daí eu não conhecia, não, cara. Não, Essa qual? do Do Jesus, Jesus? coitada da Maria. Eu não sabia dessa história. Assim, realmente. Já escutei Incrível. A várias, imaginação humana não tem limite. Né, o Filho de Deus é um filho do. Um projeto, é uma experiência dos ETs, né? E tal. E, cara, e tem 1000 viagens com relação a isso. Eu posso passar horas aqui falando. Então, tem um. Eu vou falar só um pouquinho, porque é legal, já que você tocou no assunto. Chama o Paradoxo de Fermi. O isso é Fermi. legal. O Fermi é um cara, foi um grande cientista. Quem viu Oppenheimer, ele aparece ali, é o cara que tem o acento italiano, né? O sotaque lá italiano dele. E ele um dia, cara, ele estava almoçando com 2 colegas em Los Alamos, que é onde fizeram a bomba ainda. E ele estava escrevendo no envelope. Ele é famoso por ele fazer essas contas assim aproximadas genialmente, entendeu? Tipo, por exemplo, ele parava na frente de um cara e falava: quantos afinadores de piano tem em São Paulo? Você fala, porra, como? Né? Aí você começa a pensar, quantas pessoas tem em São Paulo, quantas pessoas podem ter um piano? Tudo assim, ordem de grandeza, tipo, aproximado. Então ele falou o seguinte, com relação aos ETs, ele falou, imagina a nossa galáxia. Nossa galáxia, botar uns números aí, tem 100 mil anos-luz de tamanho. Então demora 100 mil anos para a luz ir de um ponto a outro. Nós, seres humanos, inteligentes, tecnologia e tal, nós somos uma estrela relativamente jovem aqui. Imagina outras civilizações que surgiram há milhões de anos atrás, antes da gente. Cara, estão disparados na nossa frente. Imagina que em 400 anos a gente inventou toda a ciência e tal. Imagina se você tiver 1 milhão de anos, como é que vai ser, E a gente né? conseguir sobreviver a nós mesmos. E esse é um ponto bacana de a gente falar também. Mas aí ele fez o seguinte, ele falou, cadê eles? Porque se existem essas civilizações que surgiram antes, e a galáxia é velha, e eles já podiam estar, cara, ter colonizado a galáxia inteira e não tem ninguém. Então, onde é que está todo mundo? Essa é a pergunta que ele fez. Aí tem 1000 explicações. Cadê eles? Né? Então, por exemplo, uma delas é que nós somos uma experiência, nós somos uma espécie que foi inventada, criada geneticamente por uns ETs que estão assistindo a gente de longe, como a gente vai no jardim zoológico, vê o elefante, a girafa e tal. Eles colocaram uma espécie relativamente inteligente nesse planeta para ver no que dá. Então nós somos uma experiência dos caras. Outra, que é, eles estão por aí, cara. Tá todo mundo estão aqui, só que a gente não vê porque eles têm toda uma maneira de não aparecer, né? Aquela coisa, né? Tem o bombardeiro americano, o B-2, que ninguém pode ver e tal, porque os radares não pegam. Tem um sentado aqui. Mas eu posso falar, cara, tem um sentado aqui, tem uma fada, tem um doente, tem um santo, tem um anjo. É a mesma ideia, entendeu? Então tem 1000 histórias, mas a mais interessante, já que você falou, eu vou voltar no que você falou, é o seguinte, bem Guerra Fria essa história, né? Foi o seguinte, eles não estão aqui porque toda a civilização, meio sombrio isso que eu vou falar, mas tudo bem. Toda a civilização que desenvolve tecnologia nuclear, eventualmente se autodestrói em 100, 200, 300 anos. Então, essa questão aí que você falou, como que a gente vai sobreviver a nós mesmos, tem tudo a ver com essa conversa toda. Então, os caras ou vêm para destruir ou vêm para ajudar. Porque nós, coitadinhos dos seres humanos, a gente não sabe construir pirâmide, a gente não sabe fazer nada, eles é que ensinaram tudo para a gente, certamente a gente não vai resolver os nossos problemas, né? Isso daí, cara, é um desserviço, porque a gente tem que tomar a responsabilidade por quem nós somos, entendeu? Essa casa aqui é nossa. Quer dizer, erro, essa casa aqui não é nossa de jeito nenhum. Nós estamos aqui nesse planeta porque o planeta deixa a gente estar aqui, né? Então essa ideia de que a gente vai se acabar, não sei o que e tal, eu acho essa distopia muito, muito baixo astral. Eu tenho uma opinião, eu tenho uma coisa muito mais positiva e otimista com relação a gente do que... eu acho que a gente vai resolver os nossos problemas se a gente entender o que está acontecendo. Espero que a gente entenda a tempo, então.
Dá tempo. Esse é Eu o ponto. concordo contigo, cara. Porque, bom... Eu tenho uma visão, assim, meio que a gente vai melhorar mesmo. Bom, pelo menos no meu universo, né? Que é redes sociais e tudo mais. Eu realmente acredito que a gente vai aprender a usar as ferramentas, sabe? E aí talvez um passinho pra tornarmos uma espécie melhor. Tá ligado? Porque eu penso, a diferença entre um pessimista e um otimista, né? Então, pessimista é aquele cara que entra no campo de futebol e nem toca na bola porque já perdeu o jogo. Não, pô, cara, não tem jeito, já perdi o jogo. E, pô, quem é que quer viver assim? Né? Fui derrotado, né? Você tem que ser a ação que você quer ver acontecer. Esse negócio também não tem, os outros é que vão cuidar de mim. É o governo, é a empresa. Não, cara, todo mundo aqui tem que tomar conta de si mesmo, entendeu? Do planeta, de você, sabe? É uma coisa que a gente tem que fazer, deixar os outros fazerem por nós. A gente não tem tempo para isso, como você falou aí, entendeu?